Olá, bom dia. Tudo bem? Amanda, Daniel Carlos, Rafinha, Benjamin, Ana Clara. Tá chovendo por aí? Hã? Bom dia, só tá frio. Tá chovendo não em Jacupemba? Não, só tá frio. Que? Não acredito. Hum, Nossa, tá chovendo muito aqui em Ares. Muito mesmo. Aqui não tá chovendo, não. Ó, esse Só tá pode. frio. Tá frio, mas não está chovendo. Não. Olha, mas daqui a pouco chega aí a chuva. Tem que chegar aí, né? Porque tem muita roça, tem muita agricultura, não é? Sim. Isso que eu tava pensando também, né? Tá ficando frio, então pode vir pra cá. É, daqui a pouco chega aí. Tá com frio, Rafa? Ai, Rafinha. Tia, tá de calça. Tá de calça também? Muito frio. Ó, hoje tá gostoso para ficar um pouquinho mais na cama, né? Queria que Ah, o dever nos chama. Vão pegando aí práticas de produção textual, livro. Quem já chegou se organizando aí, nós vamos fazer a correção da interpretação do texto do Rick e a girafa. É isso? Rick e a girafa? Bom dia, Sofia. Tá Bom chovendo, dia, hein? tia. Tá chovendo aí em Soretama, Sofia? Tá. Tá? Linhares também, chovendo muito. Prefiro da chuva do que o sol. Mas quando tá calor, é melhor o sol, que a gente pode ir pra piscina. É, quando a gente pode sair, não é assim, também passear, final de semana, Mas mas eu prefiro frio. nem na piscina não pode ir agora, muito frio, né? Tia, fui lavar a mão, agora minha manga da blusa tá toda molhada. Ai, meu Deus, não acredito, Rafaela. Não acredito. Cadê a galerinha? Será que tá na cama, galera? Por causa da chuva? Tá com frio, Benjamin? Mas quem? Estão se organizando aí. Do livro Prática, Produção de Texto. Bom dia, Margoto. Bom dia. Tudo bom? Oi, Vitória, bom gente. dia, Vitória. Bom dia, tia. Tudo bom? Vamos lá, 7h40. Bom dia, galerinha. Primeiro, nós vamos, já para começar a falar, nós vamos terminar o livro 1 hoje, tá? Como vocês já estão, ó,
com o livro 2. Nós iremos começar o livro 2, tá? Mas nós vamos terminar bem o livro 1 primeiro, tá? Ainda no livro 1. Tia Patrícia só está mostrando o livro 2, ó. Tá vendo aqui, ó, o livro 2, que lá no Alunos Book eu já vou colocar a atividade para o livro 2, tá bom? Nós vamos terminar o livro 1 hoje. Deixa eu guardar aqui o livro 1. De ouro, tá? E vocês vão observar aí se não tem nada em branco, nenhuma atividade, porque não pode ficar, tá? Senão, depois, na hora de voltar, a tia Patrícia vai pedir os livros para olhar, e aí, se tiver atividade em branco, vai ser pior, não é? Porque vai acumular aquele monte de atividade. Aí vai ser bem pior. Então, olha, é bom todo dia aqui, ó, nas nossas lives, no nosso encontro marcado, vocês fazerem atividade, quando também fazendo, tá? E prestar atenção na correção. Bom, na última aula, eu fiz uma revisão com um videozinho das palavras com X e CH. Lembra? Que tem as regrinhas a serem seguidas, mas nessas regrinhas tem exceções das palavras de origem, nós devemos ficar atentos ao quê? Na hora da leitura, treinar a palavrinha, para não escrever não escrever errado, memorizar as palavrinhas, tá? E aí agora a tia Patrícia preparou também uma revisão para a acentuação gráfica, aquela classificação da palavra que tem a sílaba tônica e cada uma tem um nomezinho especial. Paroxítona, proparoxítona, oxítona, dependendo da posição da sílaba tônica na palavra. E aí a tia Patrícia vai passar o PowerPoint agora, só para a gente fazer assim aquela revisão, e vocês vão prestando atenção. E lá no 4º ano vocês vão ver, ou no 5º ano vocês vão ver mais um pouquinho, tá? E depois é bom aprender mesmo agora, porque depois lá na frente, quando vocês estiverem estudando para o Enem, vocês acreditam que tem que estudar sobre isso? E aí, quem aprender agora, aprender mesmo, olha, já está se preparando, tá bom? Então vamos lá? Prestar atenção, tá? Que é revisão. Estão vendo aí? Não. Vocês não estão vendo, não, aí? Eu não tô vendo nada. Então, vamos lá, voltar aqui. Ué, eu não salvei. Tá dando para ver? Não dá pra ver nada ainda. Né? Tô vendo aqui o que aconteceu com o meu compartilhar. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Vamos lá, agora. Agora foi. Agora foi. Tá vendo? Então, vamos prestar atenção para aprender, tá? O que nós já aprendemos, o que a tia Patrícia falou, eu só coloquei aqui o resumo, tá? E revisão, para a gente fechar bem o livro com chave de ouro, tá? Eu aprendi as classificações das palavrinhas quanto à acentuação gráfica, tá? Vocês vão ouvir a acentuação gráfica. Às vezes, igual quando a tia Patrícia estudou com vocês lá no 4º ano, que, né, na 3ª série, 4º ano, 4ª série, que era, a professora falava assim, que é a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Mas hoje a gente não fala assim, fala só para entender. Por isso que a tia Patrícia fala assim, a sílaba mais forte, que é aquela sílaba mais prolongada na frase, que você fala, dá uma demoradinha assim na sílaba, tá bom? Então vamos lá, ó. O que nós já aprendemos, a situação gráfica, a classificação. Prestem atenção aí na revisão. O que é sílaba tônica? A sílaba tônica é diferenciada dentro da palavra por ser uma sílaba mais forte, mais prolongada em uma palavra, ou seja, nós pronunciamos com mais intensidade. Ela aparece em diferentes posições da palavra. Dependendo da posição dessa sílaba, a palavra terá uma classificação. E isso dependerá da intensidade que é pronunciada essa sílaba dentro da palavra. Olha aí, qual é a sílaba tônica? Vejam bem, eu tenho aqui
panela. Qual é a sílaba tônica da palavra panela? Né. Né, tá vendo? Ó, sílaba tônica é o né, que sai mais forte. Ó, eu posso chamar a palavra. Lembra que a tia Patrícia falou que quando a palavra já tem um acento agudo, acento circunflexo, sutil, a nasalização sutil, eu não tenho problema. De cara, assim, de imediato eu já vejo. Ah, essa palavra que é a sílaba tônica é essa porque tem acento. Não tem problema, ó, moleza. Agora, quando a palavra não tem acento, não é acentuada, chama a palavra, tá? Aonde que a sílaba estiver mais intensa, aonde a sílaba estiver mais prolongada quando você for chamar, igual você chamar uma pessoa, aí você vai ver se ela está na última sílaba, ela vai ser oxítona, na penúltima paroxítona, na antepenúltima proparoxítona. Aqui em panela, por exemplo, né, é a penúltima sílaba. Então, qual é a classificação dela? Penúltima sílaba. Ela é uma paroxítona, uma proparoxítona ou uma oxítona? Ó, penúltima. Paroxítona. Isso, uma paroxítona. Ó, quando é última, é oxítona. Penúltima, paroxítona e antepenúltima, proparoxítona. No caso de panela, ela está a penúltima sílaba tônica, então ela é uma paroxítona. Casa, casa, sílaba tônica, K. E ela é o que, a classificação dela? Última, penúltima, ela é penúltima, ela é o quê? Paroxítona. Isso. 3, sapato. O pá é a sílaba tônica, ó, sai mais prolongada. Também é penúltima, então ela é uma. Paroxítona. Isso. Agora, número 4, chaminé. Não preciso nem chamar a palavra, que ela está acentuada. Então, já me indica que ela é a sílaba tônica da palavra. Ela é a última sílaba tônica aqui. Ela é o quê? Qual é a classificação dela, última? Oxítona. Isso, muito bem. Cito na última. Fácil também está acentuada a sílaba tônica e ela está na classificação de penúltima sílaba tônica. Qual é a classificação dela? Penúltima. Paroxítona. Isso. E a número 6, nós temos a palavra pêssego. Também está acentuado, nem preciso chamar a palavra. Mas aí eu vou classificar, então deixa eu ver. Última, penúltima, antepenúltima. Quer dizer que ela é classificada como? Proparoxítona. Proparoxítona. Então vejam bem, hein? Quando é última, oxítona. Quando é penúltima, paroxítona. Quando for antepenúltima, proparoxítona. E nós temos que aprender isso, hein? Em todas as palavras existe alguma sílaba tônica, mas nem sempre possui situações gráficas. As outras sílabas que não são tônicas chamam-se átonas, ou seja, a intensidade é mais fraca, tá? Menos intensidade, ela não é falada assim, prolongada quando você vai falar, e só tem uma sílaba tônica na palavra, tá? Atenção, aqui que a Patrícia estava falando. A Patrícia acabou de falar aqui, ó. Atenção, em cada palavra só existe uma sílaba tônica, tá? Só uma. Observe que a sílaba tônica aparece em diferentes posições da palavra, que nós vimos lá no exemplo. A sílaba tônica pode ser a última, penúltima, antepenúltima. Dependendo onde ela está, a posição dela, ela tem uma classificação. Ela é classificada com nomes diferentes. Ó, de novo exemplo, hein? Vítima, antepenúltima. É uma. Proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada.
Panela. A sílaba tônica é a penúltima. Então, ela é classificada como? Paroxítona. Ó, penúltima. Paroxítona. Não, oxítona. E chaminé, nós temos a última sílaba tônica. Ela é classificada como? Oxítona. Isso, muito bem. Aí, esse quadrozinho aqui que nós temos muito parecido, lá no nosso livro, lembra? Lá na página 109, nós fizemos uma tarefinha assim. Ó, a palavra é abacaxi. Separação silábica. Abacaxi. Ela, na separação silábica, tem 4 sílabas. Ela é o quê? Qual a classificação dela em número de sílaba? Agora, eu não estou falando de sílaba tônica, eu estou falando em número de sílabas. Ela tem 4 sílabas. Qual a classificação dela em número de sílabas? 4? Ela tem 4, ó. Polissílaba. É o quê? Polissílaba. Ah, muito bem, que tia Patrícia fica feliz. Respondem. Isso mesmo. Ela tem 4 sílabas e também recebe nomezinho quando a sua classificação em número de sílaba. Qual é a sílaba mais intensa, mais prolongada em abacaxi? É o xi. E a última, então, da palavra abacaxi, a última sílaba é a tônica. Por isso, ela é uma... Ela é uma o quê? A classificação da sílaba tônica. Oxítona. Isso, muito bem. Vocês estão fera mesmo, né? Aprenderam mesmo, tia Patrícia. Então, vamos lá para as oxítonas, hein? As oxítonas classificam as palavras quando estas têm a última sílaba como tônica. Ó, arroz, troféu, sabiá, giló. Giló, sabiá, troféu já estão acentuadas. Opa, já sei que é a última. Arroz não está. Como que eu vou saber? Chama a palavra, igual eu chamo uma pessoa. Arroz. Então, é o arroz. As paroxítonas, quando a sua penúltima sílaba é tônica, ó. Estéreo, já está acentuada. Caráter, fácil. Ah, já tem acento, é moleza, então, né, Tia Patrícia? É. Agora, felicidade, não tem acento. Como que eu vou fazer? Chama a palavrinha. Felicidade. Esqueceu a regrinha, tá com dificuldade na regrinha, chama a palavra. Felicidade. Olha aqui onde sai mais prolongada. O tá. As proparoxítonas, mais fácil. Toda proparoxítona é acentuada, tá? Todas, ó. Ó. A antepenúltima é tônica e todas são acentuadas, ó. Último, matemática, príncipe, trânsito. Tia, mas matemática tem 4 sílabas, o que que tem? Não tem problema. Sempre você tem que vir aqui, ó. Última, penúltima, antepenúltima, tá bom? Sim, na verdade, matemática tem 5 sílabas. 5, verdade. Obrigada, Caio. 5 sílabas, pode ter mais, igual, por exemplo, a palavra paralelepípedo. Paralelepípedo. É uma proparoxítona e tem muitas sílabas, não é? E para encerrar aqui, classificação das palavras de acordo com a quantidade de sílabas. Se é uma sílaba só, como em sol, nós temos uma monossílaba, que o mono quer dizer uma. Se tem 2 sílabas, olho de sílaba de 2. Celular, 3 sílabas, tri quer dizer 3. Abacaxi, 4 sílabas ou mais, polissílabas, poli que quer dizer mais de 3. Então, ok? Veja bem que vocês aprenderam 2 grandes classes, né, gramaticais. Número de sílabas de uma palavra, que é classificado em... Quando fala número de sílabas, vocês têm que lembrar. Ah, número eu tenho que contar quantas sílabas. Monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Quando for classificação em sílaba
tônica, vocês vão lembrar. Ai, aquela sílaba que na palavra ela sai mais intensa, ela sai mais forte, mas o mais forte fica só para nós, para a gente entender, tá? Ela sai mais intensa, mais prolongada. Ah, eu vou chamar a palavra. Se é a última sílaba tônica mais forte, eu vou ter uma oxítona. Se é a penúltima, eu vou ter uma paroxítona. Se for uma antepenúltima, eu vou ter uma proparoxítona. Isso é muito importante para a gente aprender, porque vocês vão ver isso mais lá no 5º ano, no 6º. Até quando for estudar para o Enem, vocês vão ter que rever isso, tá? Então, como é importante aprender bem agora. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Para quem chegou agora, bom dia, né? Tia Patrícia só estava fazendo uma revisão, recapitulando o que nós vimos nesse capítulo e que é muito importante para a nossa aprendizagem, tá bom? Então, agora nós vamos lá no livro Práticas de Produção Textual, que nós vamos fazer a correção do texto, a interpretação do texto rico e direto, tá bom? Interpretar também é importantíssimo. Todo aluno, todo estudante, toda pessoa, todo cidadão tem que aprender a ler, escrever, interpretar e as 4 operações matemáticas, tá? Por isso que quando a gente tem aí um texto, né, uma interpretação, vocês têm que reler o texto quantas vezes for possível para fazer uma boa interpretação. Às vezes, eu leio o texto uma vez só, não consigo entender. Eu sou assim, pelo menos, né? Às vezes eu tenho que ler 2, 3 vezes para entender, para eu fazer uma interpretação. Então não adianta, aí vou ler o texto, já vou fazer, tem lá 10, 5, 6, 7, 8, 10 atividades ali, perguntas para fazer da interpretação de texto. Aí eu leio uma vez só o texto. Ah, será que eu vou conseguir fazer uma boa interpretação? Hã? Será? Igual esse texto aqui, ó, tia Patrícia leu umas 3 vezes Henrique e a girafa aí, para poder entender, para fazer a interpretação, tá? Então, vamos lá? Todo mundo aí com o texto. Esse texto aqui, vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo? Não dá para ver ainda. Ó, a tia Patrícia vai colocar agora, tá? Estão vendo, Henrique e a girafa? Observe as ilustrações e leia o título conto, tá? Esse tipo de texto aqui, as características dele, como vocês leram ali, é um conto, tá? Que página mesmo que é? 17. E aí o conto, né? Pode ser contos de fadas, contos populares, não é? Então veja aqui, ó. Esse texto é do Carlos Drummond de Andrade. Primeiro pediu para a gente observar a ilustração, que também é uma interpretação. Depois converse com os colegas sobre o que é a história. Aqui nós vemos uma girafa, uma escada e uma criança, um menino. O que passou pela cabeça de vocês de ver essa ilustração? A girafa é bem alta, não é? Muito alta. O que quer dizer, talvez, essa escada aqui? O que foi no texto, essa girafa? O que terá sido essa escada aqui? Que combinação que tem aí, girafa e escada? Eu lembro que ela apareceu numa parte, mas eu esqueci. Tá no texto. No Jardim Zoológico, neste domingo azul, ó, então é no jardim. Ah, a história acontece aonde? No Jardim Zoológico, quando? Neste domingo. E ele fala que o domingo é azul, então tá bem ensolarado. A girafa olha do alto para as crianças e parece convidá-las a um passeio no dorso. O que é o dorso aqui? A criança tem que sentar onde para passear? Costas, tia. Isso. Há uma escada perto. Ah, aqui, a escada perto. E se for encostada ao animal, ele vai poder subir.
não é? Então, o objetivo da escada é esse. Ricardo, Rick é o seu apelido, poderá chegar até lá. O garoto mede a distância que vai do chão ao lombo e julga-se em condições de vencê-la. Uma vez lá em cima, cavalgando o pescoço e segurando-lhe os chifres, pedirá à girafa, depois de umas voltas pelo jardim, que o leve por aí percorrendo o mundo. Mas lembre-se que ele está no jardim zoológico, hein? Olha o que está pensando. Presa há tanto tempo, a girafa há de estar ansiosa de liberdade. Coitadinha, presa lá no jardim zoológico, não é? Não será difícil transpor a cerca, pular a cerca. Ela espera que Rick lhe proponha a aventura. Ninguém se atreverá a travar-lhe os passos. E Rick vai dirigi-la nos rumos que aprendeu no Atlas escolar. O problema é descer de vez em quando para Rick alimentar-se de biscoitos, fazer necessidades e dormir. Camarada, a girafa irá se deitando aos poucos, primeiro dobrando devagar as pernas, depois se inclinando lentamente para o lado. E, afinal, arriando com sua suavidade carga infantil. Mas para subir outra vez, como se arranjaria ele? Escada não haverá, mesmo deitada, a girafa é difícil de subir. A imaginação não lhe fornece recurso plausível. O sonho, ele estava sonhando. O sonho frustrou-se. Rick levanta o braço direito e com a mão espalmada em gesto de adeus à girafa, que gentilmente o convidara, esclarece. Aí a fala dele, do menino, do Rick. Muito obrigado. Fica para outra ocasião, quando eu crescer. Carlos Drummond de Andrade. E aí, então, o Rick vai a um zoológico e lá vê a girafa, depois sonha isso? Você vê que tem casos aí no texto de interpretação fictícios e reais, né? Isso vale no conto. Vocês viram aí que o conto apresentou o lugar, o tempo, o personagem, não é? Foi narrado por um personagem, teve um conflito, teve começo, meio e fim, né? Então, vamos lá. Por que no texto o Rick e a girafa é semelhante e o que é diferente do que você tinha imaginado antes da leitura? Porque primeiro pediu para olhar as ilustrações. Aí você tinha que imaginar o que seria. Foi semelhante ou diferente do que você imaginou quando leu a história? O que vocês acharam quando viram ali a girafa, a escada e o menino? O que vocês pensaram? Depois, quando vocês leram o texto, ficou bem semelhante ou diferente? Nada a ver, tia Patrícia, do que eu pensei ao ver essas ilustrações. O que aconteceu aí? Ninguém pensou nada? Tia, eu até pensei. Eu pensei, tia. O que você pensou, Benjamin? Você pensou do jeito que está no texto? Caio, você pensou o quê? Eu pensei que a girafa tinha fugido do zoológico e o Rick estava passeando no parque. Aí ele achou a girafa, ficou encantado com ela e levou para casa. Só que ele não sabia um lugar para esconder. E tinha o porão da casa e um lugar para esconder, porque a polícia estava procurando. E os negócios do zoológico. Então... Aí ele foi. Aí ele queria esconder num porão. Ele escondeu no porão da casa dele. Que ele quase nem. Porque Aí ele não sabia como fazer isso. Então ele foi lá e pegou um monte de paus que estava na garagem. Foi lá e montou uma escada. Aí ele levou, com a escada levou até o porão e fechou. Aí quando os policiais
Aí quando as pessoas estavam procurando a girafa, viram, não achou a girafa e foi embora. Mas depois, ele contou a mãe dele e a mãe dele fez ele levar de volta pro zoológico. Meu Deus, dá quase para escrever outro conto, hein, Caio? Muito bem, isso mesmo. Quando você vê a ilustração, igual que o Caio imaginou que fosse tudo isso que está no texto. Ele teve essa liberdade, né, de interpretar os fatos aí da ilustração. Quando foi ver, não foi semelhante ao que ele pensou, mas ele tirou a conclusão dele. Muito bem. Onde e quando ocorre a história que você acabou de ler? Primeiro, são duas perguntas aqui, ó. Onde e quando? Onde? Onde que aconteceu? No zoológico, num domingo. Isso, que a gente volta aqui. O que é interpretação de texto, né? Interpretar o texto é você voltar no texto que a resposta está lá. Compreender já é mais pessoal, a sua compreensão. Agora, quando falo interpretar, a gente sempre volta no texto. Olha aqui. Onde? Já começa falando aonde? No jardim zoológico. Quando? No domingo. Ó, neste domingo, então. Aconteceu no Jardim Zoológico no domingo. Começou o texto já respondendo essas questões. Olha o que é interpretação. Aqui no pontinho, em que parágrafos essas informações aparecem? No primeiro parágrafo. Isso, no primeiro parágrafo. Vocês estão corrigindo? Depois eu vou olhar, hein? Tudinho, hein? Isso mesmo. Olha, todas as informações no primeiro parágrafo de resposta, tá? Ó, onde? No jardim. Lugar, né? O espaço onde aconteceu esse conflito aí. Quando? No domingo. Essas informações estão onde? No primeiro parágrafo. Muito bem, quem respondeu. Número 2. Quais são os personagens? Olha aqui. Onde estão os personagens? O próprio título. São quem? Rick e a girafa. Rick e a girafa. Às vezes o próprio título, gente, traz os personagens. O autor, o escritor opta em colocar no próprio título. Foi só colocar o título. Foi só colocar o título como resposta, tia. Rick e a girafa. Isso. Rick e a girafa. E é o número 3. Ok? Número 3. Rick e a girafa. Ó, Rick, letra maiúscula, que é o nome do personagem. Girafa só é substantivo simples mesmo. Não fala que é o nome da girafa, né? 4. Na história, Rick realmente anda no lombo da girafa? Agora eu quero ver. Não, tia, Na história, Rick anda no lombo da girafa? Justifique sua resposta. Não, tia. Porque a girafa era muito alta e ele estava sonhando. Ele estava sonhando. Mas quem colocou? Alguém colocou diferente? Alguém colocou que ele realmente anda no lombo da girafa? De fato, real? Alguém pensou isso? Ele estava sonhando que estava no lombo da girafa. Então realmente, na história Henrique realmente anda no lombo da girafa? Realmente não. Tia, que página? Tia, 18. Tudo passa de um sonho, né? 18. E eu pensei assim, ó, no começo eu falei, eu falei assim, pelo menos, como que ele pode o nome da girafa? Mas como chegou no finalzinho, eu vi a palavra sonho, eu falei, nossa, gente, esse me enganou. Muito bem, você vai lendo o texto, dá a impressão de que está acontecendo, né? O conflito, aí quando chega lá na conclusão, aí você vê lá no finalzinho que tudo não passou de um sonho. Muito bem. Tudo isso só foi um sonho. Isso acontece bastante na história. Mas vale, a gente sonha cada coisa, né?
Ou mesmo a gente pensa cada coisa, porque você vai ele foi no zoológico, ele viu a girafa, ele pensou, né? O que ele poderia fazer com aquela girafa lá? Dar a volta ao mundo, falou que até usar o atlas lá de geografia, um mapa, para ele dar uma volta ao mundo ali com a girafa. Veja bem, hein? Aí Que é imagina. impossível dar uma volta só com uma girafa, é impossível. Olha só. Número 5. O narrador do conto é um personagem ou alguém que observa os acontecimentos? É só. Hã? Ele só observa, ele não conta. Muito bem, o narrador do conto, ele só narra. Ele só está contando a história, observando e contando. Ele não participa. Muito bem. O narrador do conto é um personagem ou alguém que observa os acontecimentos? Alguém que observa os acontecimentos. Ele sabe o que os personagens pensam? Hã? Sim, mas se não ele se sabe foi o que os ele. personagens pensam, porque ele conta, não é? Ele sabe o que os personagens pensam? Sim, porque ele conta. Sim, porque ele que narra e ele que conta. E ele sabe, porque aqui, ó. Ah, não, desse lado aqui tem também, ó. Aqui, ó. Aqui, se você for lendo, ó, o garoto parece convidá-la a um passeio, ó. Parece convidá-la. Então, ele sabe o que o personagem está pensando. Porque ele está contando, ele está escrevendo, e ele vai botar o pensamento do personagem ali, não é? Vocês estão respondendo, gente? Estão corrigindo? Estou corrigindo. Olha, olha, hein? Tudo bem até aí? Número 6. Quantas falas de personagens são apresentadas no conto? Nós já estudamos pontos de pontuação, né, sobre pontuação, o travessão quando indica fala de personagens, tudo isso vocês já aprenderam. Então, voltando nesse texto aí, quantas falas de personagens são apresentadas no conto? Quantas? Voltando aqui no texto, tem quantas falas aqui? Quantas vezes o personagem fala? Uma fala aqui, ó. Uma fala. Qual que é? É uma que tá lá no final, que tá falando. Muito obrigado, fica para outra ocasião, quando eu crescer. Muito bem, Marina. Marina que falou, né? Ó, o único travessão, muito bem, Marina. O único travessão, tá vendo? Você vai lendo, olha, os parágrafos. A fala que indica aqui, ó, o travessão, é fechando o texto aqui, ó, o último parágrafo. Ó a fala dele. Muito obrigado. Fica para outra ocasião quando eu crescer. Então, a resposta, ó, quantas falas dos personagens são apresentadas no conto? Somente uma fala. Vocês colocaram isso? Eu botei assim, ó. Uma que é do Rick. Isso, uma fala. Vai começar riscando a tela de novo. Ninguém fala, eu já falei, para deixar a pessoa ficar sozinha. Quando ela pensar que ela está escrevendo sozinha, ela vai parar. Soraya, você colocou o quê? Colocou uma fala? Quantas falas personagens são apresentadas? Colocou, Soraya? Isso. 7. Vamos lá, Isabela Heller. Acorda, Maria Bonita. Acorda, vai fazer o café. Vamos lá na 7, hein? A girafa é um animal de pescoço longo. Né? Vocês bem sabem, quem já viu o zoológico, quem já viu que viajou. A gente vê também nas gravuras dos livros, em filmes. O que a deixa muito alta. Se ao invés de uma girafa, Rick estivesse vendo um rinoceronte, a história do conto seria a mesma? Seria, Rui? Seria a mesma se ele tivesse visto um rinoceronte?
Pegar a escada para subir. O que você acha, ô Rui? O que você colocou aí? Eu acho que não daria, porque talvez o rinoceronte iria atacar ele. Ah, pode ser também. Quem mais? Ô, tia, Eu Isabela tinha Ever. que não seria a mesma coisa, porque eu botei assim. é, Não, pois o no rinoceronte rinoceronte ele não tem muita. Peraí, não, não posso dizer. não se O rinoceronte poderia tirar atacar nada. ele Hum, e não ia ser a mesma coisa também da escada, que nada, não é? não ia ser a mesma coisa. Tia, Ia ser mais diferente Eu do botei que assim. a girafa. Não, pois o rinoceronte. se o rinoceronte estiver mais calmo, vai ser mais fácil subir nele do que da girafa. Margoto tá falando. Que Margoto? Um de cada vez. Eu coloquei aqui um pouco sim, porque o título ia mudar, ia ser Rick e o Rinoceronte, e também a história ia mudar um pouco. Não ia Podia deixar algumas coisas que já tem nessa história, só que mudar um pouco de outras coisas. Aí ele ia ver a característica do rinoceronte, porque aqui ele falou de acordo com a característica do animal girafa, né? Dá no lombo, falou do pescoço, não é? E Da você muda distância isso só, tia. do chão. Isso mesmo. Ele fala da dificuldade em descer depois, para subir outra vez. Com certeza ia ser diferente por causa da característica do animal que é diferente, né? Isso mesmo. Aí depois vocês leram aqui o conto, o que é conto? Grifem aqui com marca-texto, ó. O conto é um texto narrativo literário. No conto sempre é um narrador que conta a história, os acontecimentos. Pode grifar aí esse parágrafo, tá? Os contos literários fala também aqui. Aí na página seguinte, na página 19, olha só. De novo aparece o texto, o Rick e a girafa, e aqui falando da característica do conto, ó, que tem que ter espaço, que é o local, o tempo, que no caso aqui o dia, e os personagens. Então, o conto tem, quando você for escrever, tem que ter tudo isso aqui. E aqui, o conto geralmente tem a seguinte estrutura. Grifem essa estação dos personagens, tempo e lugar da história onde acontece. 2, narração dos acontecimentos e das ações dos personagens. 3, conflito da história. O que é isso, tia Patrícia? Surgimento de uma situação difícil que chama a atenção ou envolve os personagens. 4, finalização da história quando o conflito é resolvido. Igual ele lá, viu que é um sonho, o conflito foi tudo que ele passou ali no sonho com a girafa, e no final, o que aconteceu? Finalizou, o conflito é resolvido. Qual foi o resolvido desse conflito aqui? Que tudo não passou de um sonho. Não é? Por que a tia Patrícia está explicando isso aqui agora? Porque lá na unidade aqui da página 20 e 21, que é a escrita de um conto, tá? Aí vocês vão responder essas perguntinhas aqui e fazer o conto de vocês lá no anexo 3 da página 55, tá? Isso aqui desde o ano passado que a gente vem fazendo isso, ó. Você responde aqui, o que vai ter no seu texto, lembra? Responde as perguntinhas, o que tem que ter no seu texto, e lá na página 55 você vai transformar essas perguntinhas na produção de texto, a resposta, tá? Que vai ser o seu ponto, tá bom? A tia Patrícia vai explicar lá no Alunos Book tudinho. Certo, pessoal? Ok? Então, nós fizemos a correção. A escrita do conto, da produção de texto, a tia Patrícia ainda vai escrever lá no Alunos Book para vocês fazerem. É só seguir um exemplo ali do conto Rick e a girafa, né? Então, lá vocês vão apresentar o animalzinho que vocês querem falar sobre ele, responder as questões, e respostas vocês vão transformar em texto e vão escrever lá na página 55, tá bom? A página 55 não é um texto longo, tá? Vocês têm que aprender, a Patrícia também já está ensinando vocês.
aprender a não escrever muito, só o Tia. suficiente, tá bom? Tia, Ah, eu tenho um livro que eu vou misturar umas ideias um pouquinho do livro com as minhas. Só que um dos personagens, que é o principal, ele é um boneco de gengibre. tá. Então, porque no texto ali você põe um pouquinho do conhecimento que você tem, que você conhece de outras histórias, e vai colocar no seu texto, né? Essas informações. Não tem problema, é sua imaginação do que você já conhece, você coloca ali. Isso mesmo, ok? Uma coisa, também, como o livro é muito longo, eu vou pegar a partir do final e vou adicionar mais algumas coisas mesmo. Sim, você vai respondendo essas perguntinhas aí do que você conhece, enxuga bem o texto. Tem que dar nessa. Mas esse livro não tem coisa do livro, não? Não, você vai produzir um conto através dessas perguntinhas aí. As suas respostas serão em forma de. Suas perguntinhas serão em formas de São coisas que a gente aprende no livro? texto, tá? Ah, sim. Então, porque se você responder as perguntinhas aí, vai ficar muito melhor para você produzir seu texto, tá? E aí, vamos lá, pessoal, encerrar nosso livro aí. Só para fechar ali, da página 117, que eu acho que já estamos terminando, não é? A página 117, da charge. Vamos voltar aí na charge. Da página 117, que nós comentamos que o doutor ali é um robô, lembra? Sim, tia. Vocês falaram tão bem, né, que o robô não tem sentimento, como que pode ser um doutor, não é verdade? Terminou. Tá? Ah, tá, no número 4 aí, ó. Você gostaria de consultar com um robô médico? Não, tia. Não ia. Ó, número 4. Você Não gostaria. de consultar com um Olha, Hã? tia, não. Você é tão confiável? Não. Na verdade, não, tia, porque vai que acontece a revolta dos robôs. Quebec? Vai que acontece a revolta dos robôs. Hã? O que foi aí? Eu botei Ah! é Isso. Caio, você gostaria, Caio, de se consultar com o robô? Hã? O que, tia? Você gostaria de se consultar com o robô? Sua mãe é médica, já pensou se fosse um robô? Como ia consultar, ter sentimento? Hã? E se o robô fizesse uma festa de aniversário para o Caio, gente? Hã? Seria assim. Isso é estranho. Porque hoje o Caio está de aniversário, né, Caio? Então, gente, vamos cantar um parabéns bem alegre para Caio. Porque Caio é um menino maravilhoso, inteligente, amigo, não é? Compreensível. Hã? Não, hoje. É hoje, Hoje, Caio? sabendo, passarinho aqui, ó, e me contou. Então vamos lá, que Caio merece todo o parabéns bem carinhoso. Não é de robô, hein? É de sentimento. Vamos colocar amor nesse parabéns, tá? Parabéns a você. Muitas Obrigado. Parabéns, tá, Caio? Deus te dê muita saúde, muita paz. Que você continue essa criança maravilhosa, tá? Carinhosa, amiga, Desenhista. não é? Ah, é artista. Olha, Desenhista, tia. desenhista. Continua desenhando. Beijo, tá, Caio? Sinta-se abraçado. Todos nós. Meu aniversário é amanhã. É? É no outro mês. Clarinha, o seu é amanhã, Clarinha?
Ah, então amanhã nós vamos ter mais parabéns. Deixa eu ver se a Patrícia... Esse mês ia ter tanta coisa pra ir, mas com isso vai ficar sem nada. Não, lógico que não, tem que ficar em casa. Quando eu estudava com o Caio lá na turma lá pequenininho, a gente fazia aniversário junto, porque a gente fazia no mesmo dia. Verdade, um dia antes do outro. A gente fazia aniversário junto. Fala que a gente encontrou na maternidade. Não. Aham. Vocês estavam no quarto na Talvez é cair final de semana, não é? Então, meus amores, ó, beijo, Caio, tudo bem o seu aniversário. Beijo, meus amores, ó. E a próxima, já o livro 2 e já a Patrícia vai passar. Também já acabou o livro de ciências. A gente também Beijo, fiquem com Deus. Se cuidem.